Olá, bom dia. Estamos de volta aqui com a palavra de esperança para você nessa manhã de quinta-feira, dia 2 de junho de 2020, né? Estamos aí, passamos do meio do ano e a nossa palavra é de gratidão, porque apesar de tantas lutas e dificuldades enfrentadas de forma mundial, nacional e também de forma pessoal, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu quero nesse momento convidar você que está conosco nesta manhã para ir compartilhando essa live para que as pessoas possam também estar sendo abençoadas, assim como você também, tá bom? Então compartilhe aí. Hoje estaremos meditando na palavra do Senhor no Salmo 119, verso 105, e depois passando um pouco pelo Salmo de número 84 também, né? A pergunta hoje é quando você está fraco, onde você encontra força, né? Estaremos respondendo dentro da palavra do Senhor a nossa fonte de força, é a nossa fonte de poder para continuar caminhando, enfrentando as adversidades e intempéries que a vida oferece, tá bom? Então vai aí compartilhando, você está entrando agora e eu quero pedir a você para fazer isso. Compartilhe, mande mensagem para os seus amigos, convide para que eles possam estar conosco participando dessa live e também sendo abençoados. Hoje queremos ministrar de forma rápida, né, por causa de algumas necessidades que nós temos. Eu gostaria de começar já rapidamente lendo o livro de o Salmo de número 105 e depois o Salmo de número 119, versículo 105. Depois estaremos lendo o Salmo 84 e o versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora nós vamos para o Salmo de número 84, né? Vamos ler 2 versículos no Salmo 84, que é um salmo também que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias. Eu quero compartilhar com você versículo de número 5, que diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Diz aqui a palavra do Senhor, né? O outro texto que eu quero ler é o versículo de número 1 do Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E o 2, que é para a gente concluir aqui: a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo, diz aqui a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus por essas pessoas que já estão entrando, né? Irmã Sina, nosso irmão Wellington Nascimento também. Um abraço para ele, para o seu pai, o obreiro Cícero. Deus abençoe aí toda a sua família, a congregação no N7 em Petrolina. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença nessa manhã tão abençoada e abençoadora. Grato pela noite que o Senhor nos deu e pelo dia que o Senhor nos oferece. Queremos, ó Pai da Glória, apresentar a nossa oração, como está escrito no Salmo 5, verso 3. De manhã, ó Deus eterno, apresento a minha oração e fico esperando. Assim, ó Deus, nós oramos para que a tua palavra possa alcançar os corações nessa manhã e o Senhor possa nos usar pelo poder do teu Espírito de maneira, ó Deus eterno, especial. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Abençoa aqueles que já entraram, os que ainda irão entrar e os outros que virão assistir, Senhor, este vídeo em um outro momento. A tua palavra não volta vazia, nós assim acreditamos. Amém.
Então, queridos, como está a bateria do seu coração? O coração é o centro da vida. O coração é o lugar aonde se define a personalidade. Quando a gente fala do coração, nós estamos falando da característica primordial que define a pessoa como ser, né? Uma pessoa é alguém que pensa, é alguém que sente, é alguém que tem vontade própria, que tem direção própria, né? Uma pessoa é alguém que auto se dirige, côncia das suas faculdades do ser. Então, como está o seu coração? Como está a sua vida, né? Como está a bateria da sua vida, melhor dizendo, carregada ou descarregada? Como está a sua bateria espiritual, né? Nós acabamos de ler o Salmo 119, e esse Salmo 119, o versículo de número 105, o salmista mostra que a nossa bateria espiritual, para estar carregada, ela precisa estar ligada à fonte primordial, que é Deus, a fonte da força, da energia, que é o próprio Deus, né? É estar conectado com o Senhor. É isso que o salmista aqui mostra, que ele tinha essa conexão com Deus. E ele mostra que essa conexão tem algo que é de primordial importância, pelo menos 3 coisas para ter essa ligação com Deus. Primeiro, a oração. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, o hábito de congregar, né? Então, o salmista aqui, ele reconhece em oração, pedindo a Deus que o Senhor, então, pudesse estar abençoando a vida dele, ensinando os seus decretos e também lhe desse entendimento na sua lei. Então ele entende que para recarregar a sua bateria, ele precisava dessas coisas, né? Precisava aprender os decretos de Deus e precisava ter entendimento da sua lei. Então, muitas pessoas lêem a palavra de Deus, mas não conseguem compreender. E aí vem-se a pergunta, por que eu leio a Bíblia e eu não compreendo? Porque a Bíblia é um livro espiritual. E por ser um livro espiritual, é preciso ter discernimento espiritual. A outra coisa é que a Bíblia revela a vontade de Deus. E nós temos um inimigo que não quer que a gente conheça a vontade de Deus e ande nela. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, e o versículo de número 4, ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então há uma venda nos olhos de forma espiritual, há uma venda que impede a compreensão das escrituras sagradas por aqueles que leem a palavra de Deus e não têm uma relação com Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. É fato de que quando a gente tem uma experiência de novo nascimento, que a gente nasce do Espírito, nós passamos a compreender melhor a palavra de Deus, porque o autor da palavra de Deus vem habitar dentro de nós na pessoa do Espírito Santo. Ele é o autor das Escrituras. A Bíblia diz que foi ele quem a inspirou. Por isso, aqueles que se relacionam com Deus por meio de Jesus compreendem melhor as Escrituras. E é por isso que todas as vezes que nós vamos ler as Escrituras, precisamos fazer uma oração pedindo que esse autor possa tirar a venda dos nossos olhos, dos olhos do nosso entendimento, e nos dar uma compreensão para que a gente possa entender aquilo que foi escrito e a mensagem que Deus está trazendo para nós por meio do texto lido. Esta necessidade que nós temos chama-se de iluminação. É o Espírito Santo que dá iluminação e compreensão àqueles que leem a palavra de Deus, e é por isso que é preciso orar, né? O salmista, ele está conectado com Deus, né? E em oração ele pede ao Senhor que ensinasse
além de que o Senhor o ensinasse, que lhe desse entendimento. Está lá no versículo de número 33 do Salmo 119, que eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Diz aqui a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 33 e o versículo 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, olha a oração aqui do salmista. Pede primeiro que o Senhor ensine. Lembre-se que quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele nos deu o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos ensinará a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. O salmista, depois de fazer essa oração, ele decide, ele toma uma posição de seguir os decretos, os mandamentos do Senhor. Ele pede compreensão para que ele possa guardar e de todo o coração cumprir, certo? Então, queridos, a palavra de Deus é a fonte de força para aqueles que realmente precisam de uma vida renovada, e a renovação vem a partir da vida espiritual. Então, recarregue a sua bateria espiritual pelo meditar e pelo refletir e pela disposição de obedecer a palavra de Deus. Recarregue a sua bateria pelo conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração para continuar acreditando que Deus nos fará prosperar em tudo, no caminho em que nós escolhemos, que é andar com Ele por meio de Jesus Cristo. Lembre-se, a palavra de Deus é de suma importância para você estar conectado com Ele. O salmista também orou para que tivesse força para cumprir os mandamentos do Senhor, como a gente viu aqui no versículo de número 34. Mas ele também pediu para que o Senhor pudesse desviar os seus olhos do mal, da vaidade, do pecado, né? No versículo 35 ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Então ele está pedindo que o Senhor pudesse guiar, conduzir, não é? Tem vezes que a gente precisa de alguém para, como aquele pai que pega na mão da criança e a criança então voluntariamente deixa-se ser guiado pelo pai. Como o cego que ele então deixa-se voluntariamente ser guiado por aquela pessoa aonde ele coloca a mão no ombro. Não é a pessoa que pega no cego, eu acho interessante isso, mas é o cego que coloca a mão sobre a pessoa e a pessoa a conduz. Enquanto o cego estiver com a mão sobre a pessoa vai conduzir ela para aonde realmente ele deseja. Assim, queridos, devemos ser diante de Deus e também em relação à palavra. Quando o salmista diz: guia-me, aqui no versículo de número 35, pela vereda dos teus mandamentos, ele está dizendo: olha, eu quero me deixar conduzir pelas veredas dos teus mandamentos, pelos teus ensinamentos. Então, eu não vou colocar nenhuma resistência, como aquele cego que coloca a mão sobre o guia. Assim, eu também me deixarei ser guiado. Me conduza, né? Ele pede também ajuda, força para poder estar andando ali nos mandamentos do Senhor. E aqui a gente observa que meditar na palavra de Deus e depois colocar em prática levou o salmista a permanecer conectado com Deus. É assim que a gente permanece conectado com Deus. É assim que as nossas baterias espirituais, elas são carregadas, né? Elas são carregadas, porque nós somos como pilhas recarregáveis, né? Nós caminhamos com Deus, nós buscamos fazer a sua vontade, mas a jornada cristã, a caminhada cristã é uma jornada, queridos, é uma maratona de longa distância, e no decorrer do percurso, muitas vezes nossas forças enfraquecem, muitas vezes a gente quer parar para dar uma relaxada, para dar uma descansada, mas existe um alvo a ser alcançado.
Então, nós precisamos reabastecer as nossas baterias, né? Nós precisamos recarregá-las, assim como aquelas pilhas recarregáveis, nós precisamos recarregar nossas baterias espirituais. Então, na caminhada cristã vai haver momentos em que nós nos sentiremos cansados. Vai ter situações que vai nos deixar frustrados, angustiados, expectativas que se demoram a ser alcançadas, dificuldades que nós enfrentamos então na nossa vida, que muitas vezes nos trazem então infelicidade. E aonde buscar a força? Devemos buscar a força em Deus, como diz o salmista, né? Paulo diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o salmista, onde nós acabamos de ler, o Salmo 84:5, diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então nós encontramos aqui no salmista uma verdade que eu quero citar aqui para você. Quando ele diz bem-aventurado o homem cuja força está em ti, que nós podemos entender é que pessoas felizes muitas vezes podem passar por momentos de tristeza. E às vezes essas pessoas felizes, porque servem a Deus, elas podem também se sentir fracas ou se sentir fracas, como a gente vê o caso dos profetas, de Elias, como a gente vê também o caso de Davi nos seus salmos, muitas vezes revelando momentos de tristeza. Davi não era um homem infeliz. Elias não era um homem infeliz, porque a base da sua felicidade era Deus. Por isso o salmista diz aqui: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, né? Então, bem-aventurado significa feliz, né? Próspero. A pessoa feliz, irmãos, ela é feliz pelo fato de saber primeiro quem ela é e a quem ela pertence, né? Eu sei quem eu sou um servo de Deus e eu pertenço a Deus. Mas porque eu pertenço a Deus, eu não estou imune a situações de tristeza e de angústia, porque eu vivo num ambiente hostil, um mundo dominado pelo pecado, onde Satanás é o seu príncipe. Então ele produz muitas coisas para causar na minha e na sua vida infelicidade. Então, nós precisamos entender que se a nossa força está em ti, se a razão da nossa existência é Deus, então a felicidade é um estado de espírito, né? Agora, como eu sou uma pessoa feliz, isso não quer dizer que eu não vou ter momentos de tristeza, mas a palavra-chave aqui é momentos, porque até quando eu começo a me angustiar e me entristecer pelas situações adversas, eu posso trazer à memória aquilo que me dá esperança. A minha esperança é o Senhor e eu tenho um relacionamento com Ele. Então, quando eu estou conectado com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, né, eu então vou encontrar força. Há um cântico cristão que diz: a força da minha vida é o Senhor. Então o salmista, ele declara que nos momentos de desânimo, de fraqueza, né, ele declara que ele encontrou força em Deus. Você também pode encontrar força em Deus. Deus é a fonte da nossa força. Deus é a razão da nossa alegria. E é interessante que o Esdras, ele então diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não estou confundindo, não sei se é Esdras ou Neemias. Ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então, a minha alegria é o Senhor. A minha alegria é a sua palavra. A minha alegria é a presença de Deus na minha vida. Nele eu acho força para eu continuar perseverando, mesmo diante de situações adversas. O salmista, ele descobriu também que aqueles que são fortalecidos em Deus encontram a verdadeira felicidade. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Repito a pergunta: quando você está fraco, onde ou em quem você busca forças? Tem pessoas que buscam forças em lugares errados e em pessoas erradas. Ontem
conversando, aconselhando uma amiga que passou por uma situação difícil no casamento, chegou a se separar, e muitas situações da vida dela têm levado ela a problemas emocionais muito grandes, que tem trazido sobre o seu corpo uma série de danos, de enfermidades, né? Descontrolando também ali a função corporal, porque as emoções, elas podem causar isso, os abalos emocionais, os traumas, pode causar, e o corpo ele vai responder de alguma maneira, né? E ela confessando tantas coisas que tem descontrolado em relação ao seu corpo, e ela foi ao médico, né? E o médico ouviu a história dela, ela contou tudo que tinha passado e tal, situações traumáticas, separação, perda da mãe e tudo. E ela, temente a Deus, servindo ao Senhor, o médico disse: olha, você é uma pessoa jovem, você busque fazer coisas novas, busque realmente curtir a vida, porque isso vai mudar a sua situação. Ela disse: não, doutor, isso não vai mudar a minha situação, não é assim que eu penso, né? Porque eu sofri alguns traumas, eu vou agora, estou livre de um casamento, viver uma vida totalmente dada às questões dos prazeres do mundo. Isso não vai me fazer feliz. Não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando ser curada, né, das minhas emoções, né? Mas eu sei que a razão de ter uma vida melhor está na minha vida com Deus, e não na minha vida dada aos prazeres do mundo. Por quê? Um novo relacionamento pode trazer mais complicação do que um melhoramento. Tem pessoas que buscam isso. Eu lembro da mulher samaritana, porque ela viveu tão frustrada na sua vida que ela investiu em 5 casamentos, e quando ela viu que os casamentos não estavam dando certo, ela passou agora revoltada a investir nos maridos alheios. Então, queridos, o ser humano muitas vezes busca ser fortalecidos em fontes que não são boas, né? Em fontes negativas, que vai trazer mais problema ainda para a sua vida, né? É preciso ter essa consciência, né? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, diz o salmista no Salmo 84 e o versículo 5, né? Em cuja vida estão os caminhos aplanados. Quando nós buscamos força em Deus, Deus nunca vai nos direcionar a estar indo contrário aos seus mandamentos e às suas palavras. Olha o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista está dizendo aqui, em situações de escuridade, eu vou ter sempre a luz da tua palavra para que eu possa caminhar. Está entendendo? Eu sempre vou estar com essa lâmpada da tua palavra. Então o salmista estava dizendo: eu vou me fortalecer no Senhor. Eu terei uma vida próspera e feliz a partir do momento que os meus caminhos se encontrarem aplanados por ela, por aquilo que a tua palavra me revela. Então a força da nossa vida está no Senhor. Se você colocar o seu coração e a sua fé em Deus e praticar os seus mandamentos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, né? Ainda que o mar se torne bravio, existe um Deus que alegra a cidade. Esse Deus é o Senhor. A cidade é você, o seu coração. Esse Deus traz alegria quando você coloca Ele como centro da sua vida. E não quer dizer que você não vai passar por adversidade, mas passando pela adversidade, Ele sempre vai dizer: não temas, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, né? Então, onde você tem buscado fortalecimento em tempos de fraqueza? Em quem você tem buscado força em tempos de fraqueza? Tem pessoas ou lugares que não são boas fontes. Suas energias são negativas e levam a infelicidade. Deus, somente Deus, é a melhor fonte. Aqueles que se ligam pela fé em Cristo Jesus a Deus
tem a sua força renovada, a sua bateria recarregada. O salmista buscava a Deus nas escrituras sagradas, buscava a Deus nas orações, buscava a Deus na casa do Senhor, no hábito de congregar. E aqui ele nos ensina que a palavra de Deus e a casa do Senhor, a oração, são fontes inesgotáveis de poder e de força. Porque esta fonte, esse poder emana de Deus, que nos fortalece. Por isso Paulo ensinou aos Efésios: mas, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6 e o versículo 10. Fortalecer no Senhor significa dar ouvido à sua voz através da sua palavra. Significa manter uma vida regular de oração. Significa ter o hábito de congregar. Porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Na presença do Senhor há fartura de alegria, né? O espírito do homem é renovado pelo poder de Deus que se manifesta no louvor, na celebração, na adoração, no culto coletivo, quando os irmãos assim então se reúnem, queridos. A casa do Senhor é o melhor lugar para se estar quando o abatimento nos chega, porque lá nós encontramos força. Lá nós somos acolhidos. Lá nós somos protegidos. Lá nós encontramos a manifestação da presença e do poder de Deus através da vida dos irmãos, através dos louvores, através das intercessões, através da pregação da palavra do Senhor. Nela nós podemos desfrutar da comunhão com os irmãos e também com o Senhor. Quando nós desfrutamos dessa presença do Senhor em adoração e louvor e ouvindo a sua palavra, a nossa fé é renovada e a nossa esperança é reacesa. Por isso, o salmista diz: pois um dia, na tua presença, vale mais que 1000 anos em outro lugar. O hábito de congregar nos ajuda a ouvir a Deus e a manter o nosso coração firme nos seus caminhos, que são sempre caminhos aplanados. É por isso que o servo de Deus ele é tido por feliz. Por quê? Porque ele sabe quem ele é e a quem ele pertence. O salmista fala sobre isso no Salmo 100, quando ele convida os servos do Senhor a celebrar ao Senhor. Eu quero ler esses 2 versículos para a gente concluir, aonde diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Eis aqui a fonte de força e de poder. O inimigo sempre vai trabalhar para que você não busque nessas fontes, a força em tempos de desânimo. Ele vai levar você a desistir de ler a palavra, a desistir de orar, a desistir de estar caminhando com os servos do Senhor, a desistir de estar na casa do Senhor em adoração. Mas você precisa ter discernimento. A fonte de força é Deus. E esses são os meios que Deus usa para que a gente esteja conectados com Ele. Primeiro, Jesus. Depois, essas disciplinas espirituais que vai nos ajudar a receber força
para continuar firme na esperança de que um dia tudo isso vai passar, né? Mas aqueles que confiam no Senhor permanecerá, porque os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Portanto, queridos, fortaleça no Senhor. Fortaleça no poder do Senhor. O Senhor é a fonte da nossa força. Precisamos estar conectados com Ele, ligados com Ele, por meio de Jesus. E o seu poder se manifestará na nossa vida e nós continuaremos no mesmo estado de felicidade por saber quem somos e a quem pertencemos. Somos servos de Deus, somos ovelha do seu pastoreio, né? Pertencemos a Ele. Deus te abençoe, que Deus possa te dar vida abundante, que Deus possa encher o teu coração de graça e de alegria, e que você se disponha a buscar a sua face. Esta semana estamos na semana do clamor, 1 hora de joelho, de segunda até domingo nós estamos ali, de 7 às 8 nos dias que não tem culto. Nos dias que tem culto a gente vai de 7 até 9 e 9h30 na presença do Senhor. Vem buscar o Senhor conosco, Igreja Batista Missionária, 7 horas até as 8, 8 e pouquinho nós estamos ali de joelho na presença do Senhor, buscando força e orando para que Deus possa também lhe dar força, tá bom? Então Deus abençoe tua vida, teu coração, e nós convidamos você a estar orando conosco nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por esse dia tão especial, pelo fato de o Senhor nos mostrar que, mesmo sendo feliz pela tua presença em nós, passamos por momentos de tristeza, mas o Senhor nos fortalece, restaura o nosso coração, nos tira da angústia e nos anima na esperança de que tudo ficará bem, porque o Senhor está na direção. O Senhor é a fonte da nossa força e nós queremos continuar caminhando de forma ordeira, caminhando em obediência à tua palavra, tendo ela como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Queremos, ó Deus, te pedir que o teu Espírito Santo nos dê amor e prazer em ti, amor e prazer na palavra, amor e prazer na oração, amor e prazer nos irmãos que professam a fé em Cristo Jesus e também o amor pela tua casa, Senhor, o desejo de estar nela, rejeitando, ó Pai da glória, as outras fontes negativas de poder, Pai, que pode nos levar a um distanciamento de Ti e piorar a nossa situação. Que o Senhor possa estar, ó Deus, iluminando os olhos do entendimento daqueles que nos ouvem, para que não caiam em insensatez e nem nas armadilhas do diabo. Nós os abençoamos, em nome de Jesus, com a força do teu poder. Essa é a minha oração. Amém. Queremos, queridos, agradecer por estas pessoas que têm estado conosco todas as manhãs. Um abraço aí para a irmã Rízia, também para o nosso irmão Maírton, a irmã Euda e Charles Mazuki, que tem compartilhado a live, também a nossa irmã Alzeni, um abraço, Deus abençoe, nossa irmã Eline também, lá em Petrolina, a irmã Luciene Isidório, o diácono Cláudio também, a irmã Sina, né, que está aqui desde o início, deixa eu ver aqui, a irmã Maria Bezerra, o Wellington, Deus abençoe, irmão Wellington e toda a sua família, tá bom? Aparecida Silva também, que tem participado conosco, né, que tem estado na nossa live, né? Luciene Isidório, eu já falei. A missionária Maria, esposa do pastor Ideval, Deus abençoe aí, Maria, em nome do Senhor Jesus. Irmã Silva Neide, que está sempre conosco, bom dia pastor, ela está dizendo aqui. Nossa irmã Avonete,
Deus abençoe a Vonete lá no seu sítio também, seu babá, um abraço. Deixa eu ver mais aqui. Deixa eu ver. Paramos aqui, queridos. E aquelas pessoas também que curtiram, né, que mandaram um coraçãozinho. Deus abençoe. Não está dando para mim ver aqui essas pessoas para a gente poder falar. Mas que Deus abençoe tua vida, teu coração, no nome do Senhor Jesus. Um abraço. E amanhã, Charles e a irmã Euda estarão ministrando a nossa live. Casal abençoado. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra também ao teu coração. Amém? Deus te abençoe.